Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Tentando. Que dia é hoje? Isso aí. É o primeiro dia da minha nova vida. Nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do Amor Exigente. Mas é preciso sentir com o coração, sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e para trilharmos os caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta reunião está sendo gravada e ficará arquivada, né, no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e disponível no YouTube. Esta reunião não é uma reunião de partilha, mas é um encontro de domingo para estudarmos, refletirmos juntos. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. Eu digo todo domingo que é uma alegria estar com vocês, é muito bom esse momento. Hoje foi uma maratona, à tarde foram 3 horas de curso com o pessoal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ontem também com eles, me dividi com a espiritualidade lá, que foi tão bonita com o pessoal de Pouso Alegre. Fiquei muito feliz que o pessoal de Niterói esteve na Fezonite, na Feira de Solidariedade. Então, a gente teve um grupo de voluntários lá participando. Então, foi um final de semana de muito preenchimento, de amor exigente, e a gente fecha aqui. Olha como é que eu estou pronta, fecha com chave de ouro com a nossa domingueira aí. Então, sejam muito bem-vindos, é uma alegria estar com vocês. A gente sabe que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Eu venho para o Amor Exigente pelo outro, querendo mudar o outro, e eu descubro que o amor exigente é para mim, é para a minha vida. Então, nós temos 4 pilares do amor exigente, nossos princípios básicos, comportamentais, nossos princípios éticos, nossa espiritualidade, que, graças a Deus, é pluralista, aceita todos, e a responsabilidade social. No Amor Exigente, ele é gratuito, mas nós temos despesa, a Lu vai colocar para a gente no chat a conta da federação, e com isso a gente contribui para que a nossa federação continue forte e podendo, dessa forma, estar crescendo a cada dia. A Deise disse que não estava escutando, Deise. Às vezes, quando acontece isso comigo, eu saio e entro novamente. É uma forma também da gente conseguir estar trazendo som. Com muita alegria hoje, a gente vai lá para o... Olha, eu tenho dúvida, porque eu sempre ouvi dizer que Brasília era o coração do Brasil. Mas eu fui lá procurar e diz que Goiás, uma cidadezinha chamada, acho que é Água Boa, que é o coração do Brasil. Mas, bom, a gente vai para o coração do Brasil e a gente hoje vai estar com pessoas muito especiais, muito queridas. A gente vai trazer o Osman Prazeres para fazer espiritualidade. E logo depois vai entrar o Roberto Cavalcante, que vai trazer para a gente hoje o tema dependência química, família e mudança. Tanto o Osman quanto o Roberto são de Brasília, então eu acho que está conjugando muito bem a gente ter trazido os dois nesse dia, tá bom? Boa domingueira para nós, vou pedir ao Osman para abrir o microfone dele, e a seguir, logo depois, então, o Roberto Cavalcante pode entrar. Boa noite para todos, para todas. É um prazer imenso para mim estar aqui novamente, né? E a Rosa me dando essa alegria, esse carinho, né? De eu poder fazer a espiritualidade. Espero que o que eu vá ler aqui, sabe, entre no coração, na mente de todos, como uma forma melhor que eu pude do carinho que eu tenho por todos vocês, da Domingueira, do Amor Exigente, que foi muito bom e é muito bom na minha vida.
Então, vamos lá. Porque a paz é sempre restauradora. Paz é a parte central do seu ser e também o poder da vida. Se você não voltasse regularmente ao seu coração, o coração espiritual, para alimentá-lo com paz interior, estaria o tempo todo exausto, esgotado, hiperativo e verdadeiramente dependente da pressa e das preocupações. Por sorte, ainda não está mostrando nenhum desses sinais, ou está? A paz é uma dessas palavras que parecem ter perdido seu sentido real, seu verdadeiro significado. A paz real não consiste na ausência de guerra, nem na resolução do conflito entre dois lados. A paz autêntica é uma condição do ser, que dá forma a um estado de espírito, que cria pensamentos positivos e concentrados, que se manifesta por meio de atitudes e comportamentos proativos. A paz é a aceitação das coisas exatamente como são, equilibrada com o reconhecimento de que tudo sempre pode ser melhorado no futuro. A paz é a aceitação do ponto de vista do outro, ainda que você não concorde com ele. A paz só é possível quando a causa de toda ausência de paz se desintegra numa pessoa. Antes de mais nada, ela é pessoal. Apenas então poderá ser um desejo para o outro. A paz é sua natureza eterna e imutável, sua verdadeira natureza. Todos nós perdemos o contato com nossa verdadeira natureza. Então, o que vem primeiro? A paz ou o perdão? É verdade que o auto-perdão e o perdão aos outros é capaz de proporcionar a paz interior. E também é verdade que, quando você aprende a perdoar de fato, aprofunda a qualidade de sua paz interior. É verdade que, ao descobrir a paz interior que habita sempre seu coração, e ao conhecer e viver a verdade dessa paz, o perdão se torna desnecessário. Por quê? Porque terá percebido, então, que ninguém jamais pode feri-lo, jamais pode perturbar a paz que há em você. Quando você se reconecta com a paz interior, também é capaz de enxergar claramente, não com os olhos físicos, mas com o terceiro olho. A presença da paz implica a ausência de distúrbios emocionais, e quando a liberdade emocional, o nosso olho interno, nossa mente, não sofre com as interferências do mundo externo ou com as memórias do mundo interior. É então que o terceiro olho, o olho do intelecto, é capaz de enxergar a verdade. Com a mente e o coração em paz, seu olho poderá cumprir sua verdadeira função, que é discernir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, e tomar boas decisões. Você será capaz, então, de discernir três coisas: o verdadeiro do falso, não na forma de julgamento, mas com uma compreensão profunda e real. Qual é o verdadeiro caminho a seguir e as atitudes corretas a serem tomadas nas situações cotidianas? Como assumir total responsabilidade pelo que você pensa e sente em qualquer momento e lugar, independente das circunstâncias. Isso fará do restabelecimento da paz algo importante. Portanto, cuidemos primeiramente da paz e deixemos o perdão para depois. Então você poderá decidir qual será o seu caminho de volta para casa. E aí eu termino aqui, essa é a minha espiritualidade, também falando. As forças do amor e da luz nos guarde hoje e sempre. Obrigado. Gratidão, Osman, gratidão. Se eu fosse uma boa cantora como Luiz Fernando, eu ia cantar assim: a paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Gratidão. Muita gratidão. Bom tê-lo aqui com a gente. Vou pedir agora
ao Roberto, por favor, para assumir o comando. O Roberto queria partilhar as telas, ele já está com compartilhamento, né, Lu? Sim. Roberto, então agora é com você. Seja muito bem-vindo, gratidão pelo seu sim também. Abre seu microfone, Roberto. Ok, agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Rosa, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo por estar na Domingueira, né? É uma grande alegria, uma grande satisfação estar, né, na família Amor Exigente. Confesso até que quando ouvi o hino, né, eu me transpus lá para Campinas, né? Parecia que eu estava lá em Campinas, né? Diante daquela plateia, diante da família Amor Exigente, que eu ando com muita saudade, né? De nossas assembleias, né? Então, boa noite para todas, boa noite para todos. É um prazer muito grande estar com vocês, né, para falar um pouco sobre esta área complexa, né, que é a dependência química, né, falar um pouquinho sobre mudança, né, porque o meu tema principal, né, embora seja dependência química, família e mudança, mas com ênfase principalmente na palavra mudança, 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 né? Há 2 décadas que nas minhas palestras, nas minhas conversas, nos grupos, né, eu enfatizo bastante a mudança, né, porque é fundamental, crítica, essencial, né, as famílias entender que sem mudança, né, nada muda. E este foi justamente o meu primeiro entendimento, mesmo discordando, né, da primeira vez em que eu fui a um grupo de Amor Exigente, né, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? E eu gostei quando a Luciana Sartori falou assim, hoje é um encontro de domingo para estudar, né? Eu gostei de estudar, porque está em sintonia sempre com o que eu falo, com o que eu apresento, né? Eu percebi logo no início, né, com relação ao problema de meu filho, né, que eu tinha que estudar, eu tinha que buscar conhecimentos nessa área, né? Eu tinha que me aprofundar nesta área para ajudar o meu filho, né, quando a mãe descobriu, né, ele usando maconha. Como eu sou muito curioso, a minha saudosa mãe, né? Eu lembro muito bem, ainda lá no útero da minha mãe ficava batendo assim na barriga, de leve, falando, você, né, você vai estudar, você vai aprender a ler, né? O incentivo de minha saudosa mãe, que se foi há mais de 20 anos, era desde criança, né, investindo muito, e me despertou bastante a curiosidade para ir em busca, né, de conhecimento, de estudar. E assim temos que agir, tomar atitude, né, como diz o 7º princípio do amor exigente, né, tomar atitude em busca de conhecimento, em busca de realmente, né, entender, para compreender e para se envolver com relação à ajuda, né, ao apoio do dependente químico com relação ao tratamento e à sua recuperação, né? Então, gente, como se trata de estudar, né, então eu vou estar durante todo o tempo compartilhando com vocês, né, em PowerPoint, né, uns slides, que vai ser um convite à leitura, né? E por isso que eu fiquei feliz, né, de saber que nós vamos, nesse encontro aqui, estudar, né? Então, nós vamos compartilhar, né, justamente os slides que trata desta área, né? Então, deixa eu ver aqui para aumentar, ampliar. Então, aqui está, né, a minha apresentação. Roberto Vieira Cavalcante, coordenador regional da Federação de Amor Exigente em Brasília, Distrito Federal e entorno. Entorno quer dizer as cidades, né, que ficam aqui
nas margens do Distrito Federal, né? As cidades do Goiás, né? Então, nós representamos também algumas dessas cidades que estão aqui nas fronteiras do Distrito Federal, como Lusiânia, Valparaíso, Formosa, né? Onde há grupos de amor exigente, né? E eu estou nesta caminhada já há alguns anos, né? E sempre naquela condição sei que nada sei, né? E buscando, né? Dentro da complexidade, do sistêmico, essas são duas palavras fundamentais na área de dependência química, né? Buscando um pouquinho de conhecimento. E como eu sempre falo para as pessoas que nos procuram, né? O Amor Exigente aqui em Brasília, né? Eu tenho um contrato assinado com ele lá em cima, presente em toda parte, né? Enquanto ele me der energia e um pouquinho de conhecimento, eu vou compartilhando com os meus semelhantes nesta área, né? Porque esta área realmente é complicadíssima, principalmente, né, nós sabemos pelo fato de termos, né, parentes, filhos, né, que infelizmente se envolveram com o uso abusivo, né, seja de álcool ou outras drogas, né? E então, aqui está o nosso tema, dependência química, família e mudança. É um tema justamente para provocar reflexões, né, mas que durante toda a palestra nós vamos percebendo que a palavra principal por trás de cada slide, né, é a mudança, né? Eu havia preparado aqui, mas já fez parte, né, de nossa abertura. E o objetivo da palestra é, através de aproximações consistentes e fundamentadas, entendermos os fatores presentes na origem, né, do fenômeno da dependência química ou do transtorno da dependência química, né, porque normalmente quando as pessoas chegam num grupo de amor exigente, os familiares, né, principalmente as mães, esposas, que são quem nos procura em primeiro lugar, quando aparece um pai, eu costumo dar parabéns, pai. Ele fica me olhando, por quê? Aí eu, olha aqui na sua volta, né? O senhor está vendo que a maioria, né? Mães, esposas, né? Depois aí vem o pai, né? Mas normalmente as pessoas chegam e eu pergunto assim, por que a senhora nos procurou? Qual o motivo, né, da sua procura? O meu filho usando drogas, né? Aliás, não é bem drogas. Diz assim, o meu filho só usa álcool, não usa drogas. Então já demonstra, né, o desconhecimento por parte da maioria da população, né, de nossa nação com relação ao que é droga, ao que são drogas, né? E eu vou falar um pouquinho também, implicando aqui a palavra mudança, sobre modalidades terapêuticas, e o que elas dizem, né, com relação a mudanças, né? E concluo com o amor exigente, né, que eu considero uma abordagem de mudanças também. Mas o nosso objetivo é justamente provocar reflexões a respeito da origem, né, do desenvolvimento da dependência química e com relação a este sentido de mudanças, né? Como nós sabemos, o foco do programa Amor Exigente, em primeiro lugar, é a família. Família, né, levando a família a processos de sensibilização, compreensão, envolvimento para trabalhar processos de mudanças, né? Mas o foco principal, e em busca, né, de qualidade de vida, que é o nosso objetivo maior, né, é a família, né? E a primeira vez que eu fui a um grupo, a 60 quilômetros aqui de Brasília, né, eu ia toda segunda-feira. Quem trouxe o amor exigente para Brasília ia a 180 quilômetros, né, uma vez por semana, assistia a reunião e voltava, porque tinha que trabalhar no outro dia. E com ele eu aprendi muito, né, na sala de primeira reunião, né? Depois ele me colocou para ficar na sala de primeira reunião, acolhimento, e eu fui aprendendo com o senhor e saudoso Lindolfo e com a esposa, né, Ana Lúcia. E aí eu ouvi esta frase: você está aqui para mudar você. Não, minha senhora, eu não estou aqui para mudar a mim, eu estou aqui para mudar meu filho. E aí a senhora repetiu: não, o senhor está aqui para mudar você. Não, minha senhora, eu estou aqui para mudar meu filho. Qual o problema do seu filho? Uso de maconha.
Pois é, mas saiba que você está aqui para mudar você. Eu, não, minha senhora. Depois eu fui entender, né, que realmente, né, Roberto estava ali para mudar Roberto e não o outro, né? E aí eu fui compreendendo depois, né, com o nosso lema, nada muda se eu não mudar. Aliás, a oração da serenidade, na primeira parte, ela nos leva a esta reflexão, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Né? Não posso modificar o outro, né? E a segunda parte da oração, só posso mudar, né, a mim mesmo. Então, esta é a nossa finalidade, né, nessa palestra de hoje. A palavra mudança, mudança da família, mudança do contexto familiar, mudança do ambiente familiar, da relação, da comunicação, né, no estabelecimento de valores, autoridade, hierarquia, regras claras, limite, disciplina, amor, cooperação, né, trabalhar a culpa, né? Então, é nesse sentido, né, que nós estamos aqui hoje com esta palestra, né? E aí vamos começar aqui uma trajetória, né, quando as pessoas chegam, em primeiro lugar, num grupo de amor exigente, né, por desconhecimento da complexidade sistêmica da dependência química, né, ao descobrir um filho ou um parente usando drogas, a atitude imediata dos familiares é a internação. É sempre assim, procurar de imediato a internação, né? Só que a família pensa que é só internar e o dependente voltará, como eu sempre falo, consertado, né? Do ponto de vista mecanicista, determinista, causal, né? Esta é a nossa cultura aqui do Ocidente, né? Nós pensamos que o ser humano, né, é uma máquina, é um relógio, né? Interna, vai voltar apertado, né? Os parafusos, as porcas, e não é bem assim. Por isso que eu gosto muito de falar sobre essa palavra complexidade, que somos nós, os seres humanos, né? Na nossa estrutura de personalidade, nas nossas configurações subjetivas, durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa existência, né? E sistema porque o ser humano vive sempre em relação, né, a partir da família, né, a microcultura, né, com a macrocultura, o social, e assim nós vamos durante toda a nossa vida estruturando a nossa personalidade, né, porque não existe, como nós já ouvimos, né, a personalidade acontece aos 20 e poucos anos de idade, né, ela está formada. Não, não existe isso, né? A nossa personalidade, a nossa configuração subjetiva vai, né, se estruturando durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida. Nós estamos aqui, por exemplo, ouvindo, né, esta palestra e sairemos daqui, não seremos mais os mesmos, né? Então, não existe esse pensamento na dependência química, não deve existir de que a internação vai curar, né? A família quer um tratamento imediato, quer a cura. A família deseja, de preferência, uma pílula mágica para curar o transtorno, né? Só que na dependência química não existe um tratamento imediato e nem tampouco a pílula mágica, né? A dependência química exige, eu coloco exige mesmo, né, para sensibilizar. A sensibilização, o entendimento sobre o transtorno e envolvimento do dependente e do sistema familiar para trabalhar mudanças, né? Eu coloco que a dependência química exige, né, que é para as pessoas irem sentindo que realmente nós temos que nos envolver, né, se nós desejamos, né, apoiar, né, o dependente químico no seu tratamento e na sua recuperação. Na trajetória da dependência química existe uma história da pessoa com relação à sua configuração subjetiva, né, comprometedora de modo negativo a formação da estrutura da personalidade, cujo comprometimento começou a partir dos primeiros anos de vida, refletindo principalmente na adolescência com comportamentos inadequados. Isso aqui pode parecer estranho, né? Nos primeiros anos de vida, mas às vezes começou até antes, às vezes começou lá na sua formação no útero, né? Porque, por exemplo, uma mãe, né, que usa
seja o álcool, outras drogas, né? Nós sabemos que todas as drogas ultrapassam a placenta, né? E vai até o sistema nervoso central do feto, né? E imagina quando a mãe, né, ela usa, seja álcool ou outras drogas, durante principalmente os 3 primeiros meses de formação do feto. Aí realmente, né, virão consequências, né, sequelas, principalmente na parte cognitiva, que vão aparecer, né, principalmente lá na adolescência, né? Na trajetória da dependência química existiram e permanece fatores de risco que estiveram presentes no contexto, né, da família, no social também, né? Porque não é só a nossa estruturação de personalidade, não quer dizer que seja só do contexto familiar, né? Vem também do externo, do social, da nossa cultura, né? E esses elementos, né, influenciaram para que mais tarde, né, apareça, né, comportamentos inadequados, antissociais, a dependência química, né? No desenvolvimento da dependência química, existe na história de vida dependente química os fatores de risco que influenciaram na origem do transtorno. É muito interessante, é importante, é essencial que a família entenda sobre esses fatores de risco. Por exemplo, no dependente químico, a falta de habilidades ou habilidade deficitária relacionada ao consumo de álcool e drogas. Normalmente, essa falta de habilidades com relação, né, ao consumo de álcool e drogas vem em primeiro lugar da família. Uma família cujo pai ou cujos pais, né, são usuários da droga álcool. Ali já vem comprometendo, né, a habilidade, ou a falta de habilidade, né, com relação à criança e o adolescente. A falta de autocontrole, assertividade e habilidade de recusa. Isso também vem sendo formado lá de trás, né, da primeira infância, aos 0, 7, 8 anos, né, a fase principal, né, da nossa estrutura de personalidade, o alicerce, né? Autoestima e autoconfianças baixas, atitude favorável em relação ao uso de substância, predisposições psicológicas, apresentando fracasso ou dificuldade escolar, né? Falta de consistente formação de sentido para com a obediência às regras sociais, falta de consistente formação de sentidos, né, para com limite, falta de responsabilidade e disciplina, e apresentando prematuramente, né, comportamento antissocial, como mentira, chantagem, manipulação, extorsão. Alguns, né, praticam furto, roubos, né, apresentando agressividade, particularmente em meninos que normalmente apresentam vergonha ou hiperatividade. Vocês vão ver que sempre aparece em alguns slides, né, a fonte, a bibliografia, como está aqui embaixo, né? O livro Aconselhamento em Dependência Química, né, da equipe do Dr. Ronaldo Laranjeira. Né? E sobre o controle de drogas, Roberto? Sobre a dependência química, existe o controle do uso de drogas. Né? Eu tenho comigo, isso há anos atrás, quando eu comecei a me aprofundar um pouco sobre a dependência química, eu tenho comigo assim uma certa reserva, isto é, comigo, né? Quando eu escuto assim, é uma doença crônica incurável, né? E fatal, né? Este incurável, se nós formos analisar, investigar, principalmente na literatura, né, da dependência química, nós vamos ver que, por exemplo, no DSM-5, né, no CID-11, né, não consta estas palavras, né? Lá está um transtorno do uso de substância, né? E então há uma certa, eu, por exemplo, tenho uma certa reserva com essa questão do incurável, né? Porque praticamente isso é como que engessar, entendeu? Engessar, paralisar o potencial de desenvolvimento que o ser humano tem, né, para a evolução, para o desenvolvimento. Eu quero, por exemplo, aqui falar para vocês que eu fui um usuário da droga nicotina durante 24 anos, e quando eu parei, há 25 anos atrás, eu utilizava 60 cigarros por dia.
né? Se eu não tivesse parado ou controlado, adquirido, né, o desenvolvimento para o controle, eu não estaria aqui, com certeza. 60 cigarros por dia, eu teria já há muito tempo, né, contraído um câncer ou outro problema qualquer, né, que faria que eu não estivesse aqui. Este controle depende da sensibilização, entendimento, responsabilidade do usuário de drogas para com o seu tratamento e recuperação. A sensibilização, entendimento e responsabilidade do usuário de drogas aumenta e é reforçada com a sensibilização, o entendimento e envolvimento da família para ajudar e apoiar no tratamento e na recuperação do dependente químico. Não basta só internar, né? A família tem que ser instruída. Eu sempre falo que essa instrução da família, né, deveria ser repassada quando a família procura justamente, seja a comunidade terapêutica, ou seja a clínica, né, a família ser instruída sobre, em primeiro lugar, a sua sensibilização, né, os conhecimentos da área, né, para que realmente a família viesse a entender, perceber, né, que o seu envolvimento é crítico, necessário, essencial, fundamental, né, para que haja realmente o controle do uso de drogas, né? Devido à complexidade sistêmica para com o tratamento e recuperação do usuário de drogas, se faz necessário a sensibilização do dependente químico e do sistema familiar para entendimento e envolvimento nos processos de mudança. Quem mais pode, em primeiro lugar, sensibilizar o dependente químico, né, para que ele venha ali, né, pedir tratamento, apoio, ajuda, né, uma internação, né, uma psicoterapia, em primeiro lugar é a família. Família, família, família. Aliás, eu venho percebendo, né, por parte de especialista nessa área, né, que internação, seja acolhimento, né, sem a família, né, fica muito complicado, muito difícil, como nós sabemos, né? E aí, se a família não perceber isso e não se trabalhar, a família fica patinando, deslizando, né, reinternando, recaídas, porque, conforme as pesquisas, quem mais contribui, em primeiro lugar, para recaída de um usuário de drogas, quando ele retorna de uma internação ou um acolhimento, né, em uma comunidade terapêutica, é a família. Não são os amigos, a rua, o bar, não. Em primeiro lugar, a família. Quando não há esse entendimento, né, esse envolvimento, né, para trabalhar o sistema familiar, como nós vamos ver lá na frente. Isso aqui para reflexão. Focar a atuação profissional somente no usuário fragmenta e dificulta o tratamento eficaz da dependência química. Não adianta só internar. Há de se tratar, investir na recuperação do sistema familiar, né? E, às vezes, nós temos que trazer até, além da família nuclear, pai, mãe e filhos, alguém da família extensiva, uma avó, uma tia, né? Pessoas da família extensiva com quem o dependente mantém um vínculo afetivo, né, muito estreito ali, né, onde há pelo menos um diálogo. Por quê? Porque, por exemplo, nós começamos a trabalhar o amor exigente, né, no sistema familiar, e aí o que acontece? A tendência dele é sair do sistema nuclear, pai, mãe, seus irmãos, né, e correr para a casa de uma avó, né, ou para uma tia, ou para uma irmã, né? E se essas pessoas não estiverem envolvidas, lógico, vão, né, recebê-lo, né? E aí, mais na frente, né, seja um cunhado, ou uma irmã, ou uma avó, né, lá na frente, né, com os sofrimentos, né, provocados pelo dependente químico, né? Aí a pessoa chegando num limite, né, não suportando, aí manda de volta, né? Mas o que acontece é o seguinte: quando ele foge para um desses parentes da família extensiva, termina anulando aquilo que a família estava fazendo com o programa Amor Exigente, né? Por isso que nós temos que trazer também, né, formar o que se chama uma rede de apoio.
né? Há, inclusive, até fora do Brasil, né, uma intervenção familiar. Havia até um programa aqui, né, num canal chamado AMI, sobre essa intervenção familiar, muito utilizada em outros países. O amor exigente não deixa de ser uma intervenção familiar, né? Bem, agora nós vamos compreender aqui a origem da dependência química a partir do contexto familiar, né? As projeções de alguns teóricos, profissionais, especialistas, renomados, né, no mundo. No mundo. Então, eu peguei aqui 4 slides, né, de livros excelentes nesta área, né, para nós compreendermos a origem a partir do contexto familiar. Né? O primeiro livro é este aqui, lá em cima, Os Pais, né, de Adolescentes, de Halina Greinberg, né, e o Kalina. Então, lá no meio do livro, é uma pergunta assim: por que meu filho usa drogas? E aí eles respondem: constatou-se que a raiz dos seus conflitos se instalou muito precocemente, ainda na primeira infância, resultado de relações precárias e insatisfatórias com os pais e os que compõem de uma forma ou outra seu meio familiar. Então, vocês vão vendo aqui nesses slides, né, que a família aparece praticamente em todos eles. Esse livro aqui, um dos melhores livros que eu li nesta área, Os Drogados Não São Felizes, de Claude Olivenstein, né, que ele diz assim: um rapaz de cara fechada que está diante de nós, o dependente, prisioneiro de sua paixão, é realmente o retrato de uma solidão cruel. Como é por intermédio da família que ele se relaciona concretamente com a coletividade, podemos dizer que, em primeiro lugar, são seus pais que o adoecem. Né? Para ele, a droga é geralmente uma fórmula quase mágica de sobreviver dentro de relacionamentos familiares vivenciados como um conflito sem solução. Na bagagem do toxicômano que nos procura, o que aparece em primeiro lugar é o pai, é a mãe, onde o pai se mostrava ausente ou autoritário. Pai ausente é um dos fatores de risco presente na maioria, infelizmente, dos contextos onde aparece, né, a dependência química. E aí vem o terceiro livro, Teatros do Corpo, o Psicossoma em Psicanálise, de Joyce McDougall. Ela diz assim: quero chamar a atenção mais uma vez para o fato dos indivíduos que funcionam com a economia psíquica adictiva, a fim de fazerem desaparecer a dor psíquica, eles não dispõem de uma representação interna da mãe, objeto introjectado capaz de dispensar cuidados. Mãe com a qual eles poderiam identificar nas situações de tensão ou de conflito. Referência, baliza. Conforme demonstrei anteriormente, a fragilidade interna torna-se maior, né, pela falta igualmente importante do objeto paterno poderoso introjectado. No curso da análise desses pacientes dependentes químicos, descobri muitas vezes que a mãe era considerada emocionalmente muito frágil para desempenhar um papel maternal coerente, principalmente mães, né, numa idade nova, né, que têm filhos. Né? Mas, como vocês viram, ela não está se referindo só à mãe, né? De repente pode estar aí alguém pensando sobre o quinto princípio do amor exigente e a culpa, né? Mas aqui estão os dois, né? A mãe e o pai, né? E aí vamos para o último livro, Um Mundo Sem Limite, em outras palavras, Um Mundo Sem Pai, né? De Jean Bergeret, né? E o que são os chamados estados limites? Né? São transtornos complicados, né, com relação ao tratamento, principalmente, ele fala aqui as toxicomania, os alcoolismo, os distúrbios das condutas alimentares, as violências, delinquência sistematizada, o suicídio em todas as suas formas. Né? E aí ele fala o seguinte, no azul: os estados limites são pacientes que não se teriam beneficiado de pais que pudessem constituir alvos identificatórios suficiente para que autorizasse, formasse a estruturação de sua personalidade. Então, nós acabamos de ver nesses 4, né, especialistas, né, seja psiquiatra, psicólogo, psicanalista, né, que são esses profissionais desses 4 slides que eu mostrei para vocês, que em todos 4, né, com relação à origem do problema, né, eles remetem sempre para a família, principalmente, né, com relação à primeira infância.
e os pais como referência, como bússola, como baliza, né, para realmente ali contribuir para a estrutura de personalidade ou para a maturidade, né, da pessoa dependente química. Essa palavra maturidade na dependência química, ela é importantíssima para a gente entender, né? Então, gente, numa pesquisa qualitativa que eu fiz, com relação a dependentes químicos, isso foi um estudo que fez parte, né, de meus estudos. Eu tive que voltar para a faculdade, né, com um problema com o meu filho, né, e fui estudar um pouco de psicologia, né? E aí, nessa tal pesquisa quantitativa, porque eu abracei uma área de estudo chamada subjetividade, né? E aí, o objetivo desta tal pesquisa era justamente aproximações sobre fatores que influenciaram no desenvolvimento da dependência química, né? Porque sempre a gente escuta assim, nos grupos de amor exigente, né? Qual a causa, né? Qual foi o fator, né? E nesta área existe causas, né? Existe fatores, pode até ter, né, ali um tal fator, né? Porque nesta área, né, às vezes, né, abuso, agressividade, abuso sexual gera muito sofrimento, né? É um fator que desencadeou mais tarde, né, o alívio, né, o amortecimento do sofrimento através do anestesiamento, né, do uso de uma droga, né? E aí eu estive numa instituição, e falei com a pessoa, né, se ele poderia, né, a direção, né, conseguir pessoas assim num certo nível de estudo para ficar mais consistente, né, o nível de escolaridade. Então, vieram 11, superior completo, pós-graduação, superior completo, superior incompleto, terceiro grau completo, nível técnico superior, segundo grau completo, segundo grau completo, segundo grau completo, ensino médio completo, ensino fundamental e um que tinha o primeiro ano completo, né? E aí, esta pesquisa qualitativa, com complemento de frases, né, eu colocava só uma palavra para ele ali, expressar o sentido, o verdadeiro sentido dele, né? E aí, com relação, por exemplo, à palavra minha família, o que eles foram respondendo? O primeiro, desestruturada. O segundo, disfuncional, né? O terceiro, pouco disfuncional. O quarto falou sobre meu irmão mais velho, já foi drogado, o outro morreu de acidente de carro, né? Aí, esse outro falou sobre problemas, fofoca, uma família estruturada, né? Mas depois eu fui descobrindo, né, no decorrer, que ele era caçula de 2 irmãos, sempre fui muito, assim, super protegido, isso é a fala deles. Aí outro falou assim, muito unida, mas eu também fui descobrindo lá na frente, super protegido pela minha mãe, limite nunca foi meu forte, regras frouxas, pai ausente, e os pais usavam álcool. Tínhamos nossos conflitos, né? Unida, conversamos muito um com o outro, não temos desavença. Meus pais trabalhavam, usavam álcool, fui criado solto, vivia só com más influências. Tenho uma família amorosa, mas devido ao uso de drogas me distanciei dele. E aí lá na frente eu descubro que o pai usava o fumo, álcool, mãe também usuária de álcool. Ele falou que regras quase nenhuma, o pai foi ausente, né? Ele se governava e também era super protegido de meus avós. E o último falou que a família era desunida, né? O que corresponde, né, com relação justamente à origem do problema, né? Um dos fatores, né, na origem do problema da dependência química, né? E aí, uso de bebida alcoólica ou fumo através dos pais, todos. E eu percebo isso há 22 anos, né? Porque eu gosto muito de fazer a sala de acolhimento e algumas perguntas, né? E sai sempre, né? Pai, mãe, álcool, pai, álcool e fumo, pai, álcool e fumo. Pais não usavam álcool e nem fumo. Pai usava álcool e fumo, pai usava fumo, pais usavam álcool, pai usava álcool, pai usavam álcool, pais usavam álcool, pai usava álcool e fumo. Mãe agora usa álcool. Pais usavam álcool e fumava. Pai fumava, pai usava álcool. Isso aqui é uma realidade, né? Se nós que estamos, né, em grupos, né, prestar bem atenção, né, em determinadas perguntas, nós vamos constatando. Regras para mim, né? Nunca soube lidar com regras. Foram e ainda são difíceis de aceitar e seguir. Difícil de cumprir, quase não cumpria. Não tenho nenhuma.
não concordava com nada que me impedisse de colocar minha vontade em prática. Difícil, é importante, mas tenho dificuldade de cumpri-las. Sempre tive dificuldade de cumpri-las, quase nenhuma, porque desde criança sempre gostei de ficar na rua. Servia para que eu as ignorasse. Né? E aí vem sobre limite, o céu, sem limite. Nunca tive noção de limite. Sempre tentaram colocar limite, mas eu não respeitava. Sempre quis chegar aos extremos dos meus próprios limites. Nenhum. Nunca foi meu forte. Meus pais, na fase de criança, colocavam limite. Na fase de adolescência, nem tanto. Sempre colocavam limite, só que eu não seguia. Com 13 anos, já me governava. Tem muito a ver com o amor exigente, né? Limite, né? O terceiro princípio, né? Regras, né? O 11º princípio, disciplina, né? E os fatores de risco? Bem, os fatores de risco, conforme a teoria do aprendizado social, de acordo com esta teoria, quanto mais cedo uma criança é exposta a um padrão de comportamento de risco, né, maiores são as chances de repetir o mesmo comportamento. Aliás, né, conforme uma grande pesquisa realizada no Brasil, né, há poucos anos atrás, né, os dependentes químicos falaram o seguinte: não, eu comecei a usar droga dentro de casa, depois lá fora, né, a droga ilegal, né, mas a droga legal dentro de casa. Seja o álcool, né, em primeiro lugar, ou seja os solventes. Porque às vezes eu brinco no grupo, quando chegam lá, né, as mães, eu vou falar sobre, dar uma pincelada sobre drogas, aí eu falo: mãe, a senhora sabia que a senhora está com a droga no seu corpo? Eu, senhor Roberto? Não, que droga? Nas suas unhas. E tem outra em casa para tirar a droga que está na sua unha. Né? E aí tem outras drogas, né? Essa família do solvente é uma família bem extensa, né? Eu já ouvi de muitos dependentes químicos que, infelizmente, eles começaram dentro de casa com uma dessas drogas solvente. É super importante que tenhamos conhecimento quais são essas drogas. Eu não gosto muito de falar elas em público, né? Porque escuta, por exemplo, criança, adolescente, desperta a atenção. Mas é importantíssimo. Aí alguém diz: eu não tenho criança. Tem neto? Tenho, senhor Roberto. Então, né, com relação, né, à prevenção universal, nós temos, né, até o dever de sabermos quais são essas drogas, né, da família dos solventes. E conforme dois especialistas, né, Michele e Formigoni, em 2002 eles investigaram, né, com relação ao primeiro uso de drogas. E aí eles confirmaram, constataram, né, que, infelizmente, né, o uso de álcool, por exemplo, ocorreu em geral na própria casa, em companhia dos familiares. Às vezes, nas palestras, eu brinco assim: quem aí já viu um pai com uma criança sentada no colo, ele bebendo, pegar a chupeta, colocar dentro aí, na boca da criança, né? Às vezes até o copo, né? Sempre aparece gente: eu já vi, né? Mas, independente disso, né, criança é super curiosa, né? Na ausência, vai lá e pega, né? Aliás, 99% dos dependentes químicos começaram, né, a usar droga pela curiosidade, né? E a questão dos fatores de risco ligados à família, pais dependentes, permissividade dos pais em relação ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, falta de disciplina dos pais, padrões de comunicações negativos, conflito na família, divórcio, né? Isso aqui é um número considerável de dependentes químicos, pais separados quando era criança, então, púbere ou então na adolescência, né? A ausência do pai, isso é um fator que sempre aparece. A ausência de suporte para lidar com problemas familiares, rejeição familiar, falta de acompanhamento de adultos em relação à atividade dos filhos, falta de rituais familiares como diálogo, almoço, lazer, passeio e férias em família. Aliás, o Ministério da Cidadania, através da Secretaria, né, de Política de Prevenção sobre Drogas, lançou agora um mês atrás, mais ou menos, algo sobre isto aqui, né? Os rituais familiares que vêm se estreitando a cada dia, né, com o desenvolvimento cada vez mais presente em nossa vida, né, da tecnologia, do Zap, e etc. Né? Fraqueza ou ausência de vínculos que une pais e filhos, envolvimento materno insuficiente, práticas disciplinares inconsistentes, excessiva permissividade. Estamos vivendo uma cultura hoje em dia, né, como eu já ouvi muito assim, né, pode tudo, e aí nós teremos problemas graves, sérios, né, daqui para frente, principalmente com relação à dependência química.
Dificuldade para estabelecer limites, superproteção aparece demais na dependência química, educação autoritária associada a pouco zelo e pouca afetividade nas relações. Esses 3 elementos também, né, estão bem presentes na dependência química: simbiose, superproteção e codependência. Tudo que está sendo mostrado tem a ver com, né, mudança, né, para que realmente venha acontecer o controle. Simbiose, um relacionamento de reforço mútuo no qual um indivíduo é excessivamente dependente de outro para satisfazer as suas necessidades. Esse tipo de relacionamento impede o desenvolvimento e a independência de ambos os indivíduos, principalmente com relação, impede o desenvolvimento, porque os dependentes químicos têm essa característica, né, de imaturos. Às vezes eu pergunto assim, para a mãe ou para o pai: qual a idade do seu filho? 30 anos, seu Roberto. Com relação à maturidade, seja franco, seja franca. Ah, seu Roberto, ele tem 30, mas eu só dou 14, só dou 15, só dou 16. Olha aqui, onde há, por exemplo, simbiose, né, impede o desenvolvimento, a evolução, o desenvolvimento, a maturidade, né, da criança, do adolescente, do jovem, né? Superproteção também, isso aqui aparece muito na dependência química, o processo de mimar, defender, perdoar uma criança, adolescente, um jovem em tal grau que ela não consegue se tornar independente, não pode tolerar frustração, competição e pode desenvolver uma personalidade passivo-dependente. Praticamente isso aqui é como se fosse o retrato do dependente químico. Uma pesquisa também sobre superproteção, olha aqui a resposta deles: minha mãe agiu na minha criação de forma superprotetora, das minhas tias, me sentia assim até a morte do meu pai, e ver todos que gostam de mim, ou seja, com superproteção. Fico impressionado com os comportamentos protetores que usa a me proteger. Isso me assusta. Sempre fui muito superprotegido pela minha mãe. Sim, eu por minha mãe e meu irmão mais velho. Tenho dúvidas se chegaram, dos meus avós, mas vocês vejam que está bem presente a superproteção, né, na dependência química. E o codependente, isso aqui também é outro, né, fator, né, que contribui, né, porque ele se considera, sente responsável por outras pessoas, pelos seus sentimentos, pensamentos, ações, escolha, desejo, necessidade, bem-estar, falta de bem-estar e até pelo destino dessas pessoas. Eu já ouvi de muitos acolhidos, internados, falando assim: seu Roberto, eu fui criado numa bolha, eu fui criado numa redoma. E às vezes, como uma vez me falou assim: seu Roberto, eu ia pedir algo para o meu pai, né? Meu pai vinha com 3 alternativas, né? E eu disse: pai, eu não quero isso aqui, né? E o pai, 3 alternativas para ele. Seu Roberto, ele chegou a me dar 6 carros e eu cheirei todos. Como você cheirou todos? Lógico, seu Roberto, vendi para o desmanche, né? E o dinheiro para comprar a cocaína. Entendeu? Então, simbiose, superproteção, codependência, se não for trabalhado no processo de mudança, desligamento, né, isso anula qualquer internação, qualquer acolhimento quando ele retorna, porque continua. Né? Porque as pessoas usam droga, outra também pergunta que surge bastante nesta área. Né? O adolescente busca de novas experiências, sensações, novo lugar, ser aceito pelo grupo de amigos, desejo de experimentar comportamento visto como de adultos, principalmente, né, dos pais, né, sensação de onipotência, praticar sexo, viveu aqui agora. Agora preste atenção, isso aqui aparece muito em dependência química. A criança ou o adolescente, né, o puber ali, apresentando sintomas depressivos, como tristeza, ansiedade ou desanimado. O que é que se esconde por trás desses sintomas? Tem algo. Quanto maior a impulsividade, menor, né, e menor for a tolerância e a frustração, maior o risco. E isso aqui, principalmente, traumas com perda significativa, mas principalmente abuso físico, sexual e agressão. Isso só sai geralmente numa empatia, né, um bom profissional, né, e isso causa sofrimento, né, um sofrimento permanente. Entendeu? Que na adolescência, né, ali no adulto jovem, né, ao experimentar uma droga, né, a droga passa a ser como até se fosse entre aspas, um medicamento. Né? Então, é preciso a família realmente procurar entender. Uns declaram que procura o consumo de droga para ficar bem consigo mesmo. Por que ele está com a autoestima para baixo? Né? Outros para encontrar prazer. O que procura na droga é a felicidade, um prazer ou forma particular de vida que não encontra em sua existência.
Então, nós temos que saber como é que é essa existência, né? O que está causando, né, algo de desconforto nessa pessoa. Né? Liberta, em alguns casos, o sujeito de inibições, acalma angústias profundas ou ajuda a superar uma dificuldade para viver e enfrentar a realidade diária. Aqui está o retrato do imaturo. Isso aqui, por Laura Maffei, né? Ela dá mais ou menos assim, não um conceito, né? Mas o que é o dependente químico? Né? O dependente químico vem de uma história de vida, né? De capacidade de suportar as contrariedades, é acentuada sua, está cortando aqui, eu não estou vendo, né? Emocional, né? São anos anestesiando suas emoções, anos, né? Manipulando e se recusando a passar por situações, né? Situações ali da verdade, da realidade, né? São pessoas que, infelizmente, não amadureceram emocionalmente. Laura Maffei está limpa há mais de 20 anos e hoje, né, um de seus propósitos é trabalhar com a prevenção. Ela é pedagoga, consultora em dependência química, com ampla experiência, né, na área de prevenção e pós-graduando em psicologia. Ela dá um retrato fiel sobre o dependente químico, né, que ela, né, passou pela experiência. Eu vou passando aqui um pouco. Com relação maduro ou imaturo, para eles responder. Olha o que eles responderam. Sou imaturo, eu não tenho habilidade em lidar com minhas emoções. Segundo, imaturo. Terceiro, imaturo. Quarto, imaturo. Quinto, imaturo. Em alguns aspectos, imaturo. Maduro, mas imaturo quando eu quero. Estou na minha fase mais madura da vida, preenchida com imaturidade de situações, né? Ser o mais maduro possível. Para ser sincero, mais ou menos. Maduro com certo tipo de coisas e imaturo com outras. Maduro, não sei quem sou. Talvez sim, talvez não. Mas a maioria, né, eles considera imaturo. Com relação a resolver problema, outra dificuldade também. É tanto que na área de dependência química, com relação às abordagens, né, nós temos o desenvolvimento de habilidade para solucionar problemas. Né? Se em clínica tem especialista em dependência química, então trabalha, né, esse desenvolvimento de habilidade para resolver problemas. Né? Agora, eu quero mostrar, principalmente para nós, né, as modalidades terapêuticas na abordagem familiar, né, em dependência química, e também o que diz as comunidades terapêuticas. Né? Nós vamos ver que estão presentes em todas elas, né, a palavra mudança e família. Vamos começar, né, pela... Só um momentinho, deixa eu voltar. Isso aqui é justamente para nos causar reflexão, né, que também está na literatura da dependência química. A família é um fator crítico no tratamento e na recuperação do usuário de drogas. A sua abordagem é um procedimento fundamental nos programas terapêuticos. E aí nós vamos para a primeira abordagem, que se refere aos grupos de autoajuda, né, que a teoria fala o seguinte: refere-se a um modelo de doença familiar, parte do princípio de que a família e a pessoa dependente têm uma doença. Considera que os membros da família sofrem de codependência. Né? Essa é a primeira abordagem. Aqui se enquadra o ANA, Alanon, Aranon, amor exigente, né? Que considera a família, ou seja, que a família, né, tem uma doença ou um transtorno. A segunda abordagem sistêmica, né, diz o seguinte: a família é vista como um sistema que se mantém em equilíbrio por meio das relações de funcionamento familiar. A terapia, a partir desse enfoque, busca a mudança no sistema entre os membros da família pela organização da comunicação. Novamente está aqui família e mudança. Na abordagem sistêmica, a visão sistêmica da família pressupõe que a pessoa, o dependente químico, apesar de sua complexidade, não está isolado do contexto sociofamiliar. Ao contrário, ele está conectado e interagindo com as outras pessoas que são familiares. Né? E aí vem o princípio básico da abordagem comportamental. Reza que os comportamentos, incluindo o uso de drogas e álcool, são aprendidos e mantidos por meio de reforços positivos e negativos, os quais podem ser provenientes das interações familiares. E aí, a abordagem cognitiva comportamental, que é a mais utilizada, né, pode-se dizer, no mundo inteiro,
diz o seguinte: o foco está na mudança das interações conjugais familiares que servem de estímulo ou provocam recidivas, ou seja, recaídas, né, melhorando a comunicação e a habilidade de solucionar problemas, né, e fortalecendo a capacidade de lidar com os recursos da sobriedade. Novamente está aqui a palavra mudança. Né? O objetivo da abordagem cognitiva comportamental consiste em reduzir o estresse de todos os membros da família, melhorar sua capacidade de lidar com a doença por meio de uma combinação de educação, treinamentos em comunicação e habilidade em solução de problema. Ou seja, né, o objetivo também é a palavra mudança. Né? Do ponto de vista cognitivo, a dependência de drogas é concebida como um comportamento aprendido, né? Mas que pode ser modificado, né, com a participação ativa da pessoa e de sua família no processo. E aí vem, novamente, a abordagem cognitiva tenta efetuar mudanças na família, enfatizando o momento presente e investigando o núcleo de problemas. Né? O objetivo, mudança de crenças, de pensamentos familiares. Né? E aí vem uma das que eu admiro bastante, né? Que é a terapia familiar sistêmica. Ela diz assim: os recursos da própria família, nuclear e ampliada, nuclear pais e filhos, né? Os pais e filhos, né? Ampliada, aí entra os avós, tios, tias, primos, são igualmente solicitados e muito valorizados na construção do que se chama a rede de apoio, né? Ou o método terapêutico, priorizando mudanças interpsíquicas. Né? Em todas essas principais abordagens, né, que são utilizadas na área de tratamento e recuperação da dependência química, nós vimos que a palavra mudança é primordial, né? É crítica, é essencial, né? Fundamental. E o que diz essa comunidade terapêutica? A abordagem da comunidade terapêutica tem como ponto fundamental, né, justamente o que? Também mudanças. Os programas de comunidade também se autoconcebem como famílias, ou melhor, famílias substitutas, servindo como família substituta, que corrigem danos históricos causados pelas famílias disfuncionais. Né? Lá embaixo, todos os elementos da comunidade terapêutica estão voltados para mudanças, né? Individuais de estilo de vida e de identidade. Estilo de vida, o que nós, né, temos no Amor Exigente como DEFIFOREX, um plano de ação. Na comunidade terapêutica, cada estágio de aprendizagem recorre à maturidade, à socialização e à autonomia pessoal. No meio, a recuperação começa pela mudança comportamental, o sexto princípio do amor exigente. Agora, isso aqui é muito interessante, né? Como eu falei lá no início, não basta só internar. Olha o que diz aqui, lá embaixo, né, sobre a questão de internação. Completar o estágio na comunidade terapêutica, concluir, né, o acolhimento, ou graduar-se, representa, né, uma fase do tratamento. Né? É apenas um estágio do processo de recuperação. As mudanças de estilo de vida que começam na comunidade terapêutica têm de ser mantidas depois que as pessoas deixam. A maioria, né, acha que é colocar lá na comunidade terapêutica, né, acolhimento, internar, né, e ele voltará de lá, como eu disse no início, até brincando, né, consertado. Não. Tratamento é os 6 meses, 9 meses, né, seja na comunidade terapêutica, ou alguns dias ou meses numa clínica. Né? Agora, a recuperação, hoje em dia, já se tem uma visão mais ampla. Né? Já dizem até que é permanente. Né? E aí onde entra a família, com os seus processos de compreender, entender, se envolver para realmente, né, ajudar, apoiar na recuperação do sistema familiar, porque eles vão, mas voltam para o sistema familiar. O objetivo específico é tratar o transtorno individual, mas seu propósito mais amplo é transformar estilo de vida e identidade das pessoas. A comunidade terapêutica também, lá embaixo, né, fala sobre metas, né, que nós, no Amor Exigente, temos sempre que sair de uma reunião para outra com a meta estabelecida e ser trabalhada. A recuperação sempre envolve a mudança de comportamentos, atitudes, emoções presente na pessoa portadora do transtorno. É a pessoa que assume a sua responsabilidade. A recuperação envolve ainda a mudança. E, para quem quer se aprofundar um pouco sobre comunidade terapêutica, esse livro aqui eu considero a Bíblia, né, que deveria ser seguida pelas comunidades terapêuticas.
Lá embaixo, a comunidade terapêutica, teoria, modelo e método, Dr. Jorge de Leon, um PhD, né, que escreveu este livro e que centenas de comunidades terapêuticas, né, seguem, né, pelo mundo afora. Né? Agora, isso aqui é para reflexões. Quais as expectativas, né, de pessoas criadas e educadas assim, num contexto, né, onde saem esses tipos, por exemplo, de frases? Eu fui colhendo durante um bom tempo algumas frases importantes, né, nesse nosso trabalho voluntário com o Amor Exigente. Expressões de paz nos grupos de ajuda mútua. Nós sempre tivemos peninha dele. Passamos a mão na cabecinha do nosso menino. Confesso que fomos frágeis com relação às regras, fomos flexíveis com relação ao estabelecimento de limite. Nós sempre fizemos de tudo por ele, resolvia até os deveres de casa da escola. Ele era desorganizado, jogava as roupas no meio da casa, nós catávamos, lavava e passava, deixava tudo direitinho para ele vestir. O que ele pedia, nós dávamos. Sempre demos de tudo, do bom e do melhor. Sempre demos o melhor notebook, o melhor iPhone, o melhor tênis, a roupa da moda. Sempre deixamos ele fazer o que ele queria, ele que escolhia, comprometeu o limite. Sempre o mimamos, queríamos com muito carinho. Super proteção, às vezes, pode estar embutida aqui, né? Para onde ele queria ir, nós deixávamos. Então, regras, limite. Eu falo sempre com ele no Zap, isso aqui é um problema sério hoje em dia, porque a falta de diálogo realmente é um dos fatores que contribui bastante, né? Comprometendo o desenvolvimento, a educação, a estruturação de personalidade. Lá em casa é cada um na sua. Meu marido no canto dele, eu no meu, e meus filhos cada um no seu quarto. Será que esses filhos estão dentro do quarto, com smartphone, com notebook, internet? Né? Dentro do quarto não estão. Estão pelo Brasil, até pelo mundo. Às vezes até adquirindo droga, né, para chegar pelo correio, e o pior é, às vezes, pode estar com pedófilo, né? Eu que sempre fiz tudo lá em casa, não deixo ele fazer nada. Olha a falta do princípio cooperação. Eu que lavo e passo a roupa dele. Quantos anos ele tem? 28. Meu bebê, sempre às vezes é assim. Quantos filhos, né, vocês têm? 2 meninos. Qual a idade desses meninos? Um tem 20, o outro tem... Né? E, às vezes, meu bebê... Qual a idade desse bebê? 32 anos. Já passa ali, parece que uma mistura de simbiose com superproteção, né? Comprometendo o desenvolvimento. Lá em casa havia agressividades. Até hoje, ele com 30 anos, nós que fazemos tudo para ele. Não há cooperação. Lá em casa, ele não sabe colocar uma água para ferver e nem cozinhar um ovo. Ele chega amanhecendo o dia, não sabe onde está... Aí eu pego ele, levo para o banheiro, dou banho nele, visto a roupa dele, levo para a cozinha, dou a comida para ele, depois coloco ele para dormir. Prefiro ir na bocada comprar droga para ele usar em casa. Plantei 2 pés de maconha no quintal para que ele não vá ao traficante comprar e correr risco de vida. Eu bebo socialmente, a mãe. O pai bebia e fumava. Lá em casa sempre houve conflitos. Somos separados. O pai sempre foi ausente, né? Regras frouxas. Faltou limite. Onde nós erramos? Fiz essa pergunta quando, né, descobrimos, né, o filho, né, usando droga. Então, gente, estas frases são justamente para reflexões, porque também correspondem, né, à origem, né, daqueles especialistas, quando eles falam sobre a família, os fatores de risco, né, que foram apresentados, né, e implica realmente uma mudança. Como fazer? Trabalhar mudanças, estabelecer fatores de proteção no sistema familiar. Esse fator de proteção também se refere à literatura da dependência química. Estabelecer ligação positiva entre os membros da família, desenvolver altos níveis de acolhimento familiar, relacionamento familiar que evite críticas severas, desmedidas, agressivas, né? Encorajamento à participação dos filhos nas decisões e responsabilidade da família, olha que cooperação e também desenvolvimento e responsabilidade. Estabelecer um ambiente de sustentação emocional, atenção dos pais aos interesses dos filhos, relacionamento entre pais e cônjuge, filho estruturado, ordenado, regras claras, limite, disciplina e envolvimento dos pais ou dos cônjuges também nas atividades relacionadas aos estudos e trabalho. Exercer autoridade e hierarquia, porque onde não há esses 2 elementos, então regras, limite, disciplina, praticamente frouxas ou não existe.
estabelecer valores positivos para a família, valores humanos, estabelecer regras claras, estabelecer o sentido de limite, estabelecer clima de respeito, estabelecer a cooperação, né? Exigir a disciplina, né? O amor, 12º princípio, para proteção, carinho, desenvolvimento, maturidade entre os membros da família, né? E aí chegamos, né, ao nosso amor exigente, né? E mudanças é adotar, por exemplo, né, o amor exigente, que praticamente em todos os seus princípios básicos, comportamentais e éticos, né, trabalha sobre mudanças, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, essa aqui é a doutora Phyllis, né? Infelizmente, o casal já faleceu, né? Ou faleceram. Doutora Phyllis, né, que era uma psicóloga, doutor David ao lado dela, e do lado direito aqui o Teddy Washington, né? Tanto o esposo como o Teddy Washington, que está vivo, né? Americanos, né? Que o Amor Exigente foi criado na Pensilvânia em 1978, né? E com problemas com suas filhas, principalmente a adolescente, isso eu fui descobrir lá no final do livro, né? A adolescente é que realmente apresentou os maiores problemas, né? Como eles dizem aqui no livro Amor Exigente, original, o pior período de nossas vidas teve início às vésperas de um Natal, né? Esperando esta caçula, depois eu explico porque eu estou enfatizando caçula, né? Esperando ela chegar, né? No dia 24 de dezembro, não chegava lá pelas tantas, ela liga para a família, né? A mãe atende, e lá embaixo, né, a filha diz assim: alô, mamãe, estou na delegacia, preciso de dinheiro para pagar a fiança. Aí a mãe pergunta: você foi detida? Por quê? Ela diz assim: sim, por causa de um traficante. Tudo não passa de um engano, mas preciso de dinheiro, né, para pagar a fiança. Como nós sabemos, né, que estamos nessa área como pais, né, parentes, né, com relação ao dependente químico. Olha só, ela foi detida, ela disse, por causa de um traficante, mas tudo não passa de um engano, né? Tinham participado, né, de atos gravíssimos, né, e foi detida. Agora, eu enfatizei o caçula, porque nesses 22 anos, né, a maioria dos dependentes químicos, e aí que é para vocês, né, refletirem, né, a maioria é caçula. Paralela ao caçula, nós temos 2 casos: filho único, ou então esse segundo caso, 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem, ou 3 mulheres e 1 homem. Então, isso é para a gente refletir, né? Porque a maioria, né? E isso em pesquisa, né? Às vezes, né, em palestra para eles, né, acolhidos, né? Quem é caçula, levanta a mão. Então, gente, foi justamente isso aqui, né, esse trauma que levou, né, os Yorks, né, a partir do trauma, né, eles partiram para uma reavaliação, né, estabelecer novas concepções, fazer, né, avaliações, né, estabelecer outras noções, né, outras concepções, né, que constitui hoje, como fala lá embaixo, a base do programa Amor Exigente. Ou seja, eles tiveram que trabalhar mudanças, né, para com o sistema familiar, né? E mudança é adotar os 4 pilares do programa Amor Exigente. Nossos 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista, né, e a responsabilidade social. Quando nós vamos analisar de princípio por princípio, os princípios básicos comportamentais, nós vamos ver que em todos eles está ali, ó, né, agregada a palavra mudança, mudança, mudança a partir do primeiro. Os problemas da família, da escola, da comunidade, né, tem raiz na estruturação atual da sociedade, a cultura, essa cultura que nós estamos vivendo hoje, né, é uma cultura bem pobre, né, em matéria de proporcionar, de contribuir, né, para a estruturação de personalidade, seja na música, seja na internet, seja na TV. Né? Então, nós, né, que somos do Amor Exigente, e mesmo que não seja Amor Exigente, esteja assistindo, né, nós percebemos que em cada... nós somos gente, né? Erramos, cometemos lapsos, eu gosto mais dessa palavra, lapso, né? Porque a maioria dos pais faz por amor, né? Mas às vezes um amor
dentro da simbiose, da superproteção, né, da codependência, limite, né, pais e filhos não são iguais, olha aqui, mudança. Não, eu quero ser melhor amigo do meu filho. Não, um amigo é lá fora, na rua, na quadra, na escola, no trabalho. E aí vem, né, a questão da culpa, mas principalmente o sexto princípio, mudança de nossos comportamentos. Dos pais afeta os filhos, dos filhos afeta os pais, né? Mudança para tomar atitude, né? Mudança para construir um DEFI-FOREX, o plano de ação do amor exigente, né? Aquelas duas colunas, né? O que é positivo, o que é negativo, que está bem esclarecido ali no livro O que é Amor Exigente, né? Da senhora Mara Silvia Carvalho de Menezes, que há 22 anos, né? Foi quem ali colocou Roberto Cavalcante no Amor Exigente, né? Lá em Campinas, né? Mediante ali uma conversa, né? A senhora Mara, tem um profundo e elevado respeito pela senhora Mara. Este é um segmento de grande importância, que é o DEFI-FOREX. Às vezes eu falo brincando assim, DEFI-FOREX, né? A palavra linda e maravilhosa, aí as pessoas, o quê? Calma, vamos explicar o que é DEFI-FOREX, o plano de ação do AES situado entre o 7º e o 8º princípio do programa. Né? Defina, fixe, formule e execute um plano de ação. Também nós vamos ver que no 8º, né, da crise bem administrada, surge a possibilidade de uma mudança positiva. Mudança? Está aqui, ó. Né, na comunidade, as famílias precisam dar e receber apoio, nosso grupo de apoio, né, onde ali a partilha de sentimentos, retorno, né, e para trabalhar mudança, né, a cooperação, né, também mudança dentro do sistema familiar, porque eu às vezes brinco que aonde tem um dependente químico, no contexto familiar que aparece um dependente químico, né, tem sempre uma escrava em primeiro lugar, a mãe, né? E aí nós temos que mudar, né? Isto, né, para que todo mundo tenha seus papéis, seus deveres. A exigência na disciplina, o estabelecimento de regras claras, né? E também Roberto, dá a licença. mudança com relação ao amor. Roberto, dá Pois licença. não. Na exigência na disciplina, eu preciso de dizer que você tem 5 minutos. Está passando muito rápido, a gente está gostando muito, mas a gente está com o tempo já apertadinho. Não sei se ainda falta muito, a gente está adorando, mas exigência na disciplina. Exigência na disciplina, já concluindo, né? E aí vem os 12 princípios éticos também, que trata de mudança, né? E a espiritualidade, né? E concluindo, né? A espiritualidade pluralista, né? Porque nós respeitamos todas as religiões, todos os credos, sejam bem-vindos pessoas de qualquer religião, qualquer credo, né? E na conclusão, gente, em resposta dos dependentes químicos, mediante pesquisa qualitativa, com o instrumento de complemento de frase, né? Eu coloquei isso aqui. O que mais quero para os dependentes químicos responder? Concluindo. E eles responderam assim, me tornar uma pessoa melhor, deixar os vícios, ter uma casa, um carro e trabalhar muito, servir, ficar limpo e voltar a ver minha filha, voltar ao normal, mandar tudo para os quintos dos infernos, sumir do mundo, vivendo uma vida de autoconhecimento, seguida por uma jornada, ser um ponto de chegada, me livrar das drogas. Né? Paz, sair das drogas e que minha família tenha orgulho de mim. Olha só, sair das drogas e que minha família tenha orgulho de mim. Né? Viver uma vida normal, criar uma família, ter casa e ser amigo de minha família. Quero voltar para o seio de minha família, ser feliz, me livrar das drogas. Né? Então, o que implica, né, nós, familiares, né, percebermos que realmente nós temos que trabalhar, né, processos de mudanças. Aqui está a bibliografia, né, alguns livros de onde, né, eu retirei, né, o que foi mostrado aqui, aconselhamento em dependência química, dependência de drogas, o que é amor exigente. Essa pesquisa qualitativa foi fruto de um trabalho que eu fiz, né, na faculdade. E lógico que eu tenho que mostrar aqui no final, né, alguns livros da nossa bibliografia Amor Exigente, né, o que é amor exigente,
nosso livro aí como instrumento de trabalho, né, para a família e para os grupos, né, de amor exigente, prevenção com amor exigente, drogas, a busca de resposta, 3 livros, né, da linha amor exigente com relação à espiritualidade, né, amor exigente para professores, também da senhora Mara Silvia Carvalho de Menezes, só por hoje amor exigente, o caminho da sobriedade, amor exigente, o programa original, mostrar caminho, né, do Neubi Brigagão. Esse livro não é da bibliografia do amor exigente, mas eu não poderia deixar de mostrá-lo, porque é um dos melhores livros sobre codependência. E onde adquirir esses livros? Lógico, a Federação de Amor Exigente, em primeiro lugar, né? No nosso site amorexigente.org.br, tem lá a lojinha e lá tem a relação de produto que a Federação de Amor Exigente, né, envia através do correio. E aqui, contatos, né? Meu Roberto Vieira Cavalcante, cursos, palestras sobre amor exigente, sobre o programa Amor Exigente, capacitação e formações de grupos de IAE, né, sobre prevenção e conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas. Aqui está meu telefone, né, 99630-8906, e o meu e-mail, aeamorexigente.bsb, a sigla aqui de Brasília, DF, Distrito Federal, gmail.com. E aqui eu concluo, né? E muitíssimo obrigado mesmo, um prazer muito grande estar com a família Amor Exigente hoje na Domingueira. O tempo foi, parece que, exato. Rosa? É que a minha internet está está oscilando um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos lhe Roberto, ouvindo. a gente quer te agradecer muito na chamada que eu coloquei, pelo pouco que eu conheci do Roberto nas assembleias, né? Eu coloquei assim: vem com a gente entender e aprender para ficar cada vez melhor. Você não decepcionou a gente sai daqui com uma bagagem maravilhosa. A gente vai ter que rever e rever e rever essa Domingueira aí, porque tem muito conteúdo. A gente vê que você é uma pessoa estudiosa do assunto e a gente só tem que te agradecer muito por você ter dito sim para a gente e ter se colocado à disposição de estar aqui na Domingueira aí com a gente, tá bom? Muita gratidão a você, muita gratidão também ao Osman por estar aqui. A gente estava com muita saudade do Osman, de ouvir assim um pouquinho dele, porque ele sempre tem coisas boas para colocar para a gente. Então, antes do Roberto fazer lá o fechamento, eu só quero chamar para vocês, dizendo que semana que vem, na nossa Domingueira aí, a gente vai ter aí a Maria Evanilda Mazini. Ela é coordenadora do Grupo São Luís, lá de São Paulo. E ela vai estar falando para a gente, o título da palestra dela é O Primeiro Passo. Então, a gente convida vocês a estarem com a gente na próxima Domingueira aí. Vou deixar agora a palavra com o Roberto e depois eu passo direto para a Lu. Muita gratidão. Ok, Rosa. Eu só tenho que agradecer de coração. Estou felicíssimo de participar da Domingueira. Eu gosto realmente de ler, de estudar, né, principalmente sobre essa área, né, que é uma área complexa, né, uma área sistêmica, uma área em que realmente as famílias têm que ser instruídas, né, de como agir, né, entender, perceber que realmente temos que nos envolver para ajudar, para apoiar no tratamento e na recuperação. Mas quem ganha em primeiro lugar é o sistema familiar, e o dependente faz parte, né, desse sistema familiar. Então, eu agradeço a vocês, né, muitíssimo obrigado mesmo. E quantas vezes, né, a Domingueira me convidar, eu estarei presente com fé, com força, fé e alegria. Muito obrigado e boa noite, né, a todo mundo. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Lu, agora é com você.
Gratidão, Roberto, aprendi muito. Esse estudo realmente vale a pena ver de novo, várias vezes. Tem algumas pessoas, alguns participantes estão pedindo o arquivo, mas o arquivo do PowerPoint não é necessário, porque a Domingueira está sendo gravada e este arquivo ficará no site da FEAE, da Federação, e também disponível no YouTube. Então, pode rever esses slides lá, não há necessidade de passar o material, ok? E agora, então, vamos passar um vídeo aqui antes da nossa oração da serenidade, que é sobre... Só um minutinho, por favor. Se está com som. É sobre o webinar da FEAE, do Amor Exigentinho, diálogo entre teoria e prática. E a nossa querida Roberta Lima, a coordenadora de equipe de Amor Exigentinho da FEAE, que vai passar essa mensagem para a gente sobre esse webinar. Desculpa. Família Amor Exigente, voluntários do Amor Exigentinho, coordenadores, educadores, professores e toda a comunidade. Eu, Roberta Lima, coordenadora da equipe Amor Exigentinho FEAE, venho convidá-los para o webinar Amor Exigentinho, um diálogo entre teoria e prática, que acontecerá dia 27 de novembro, das 14 às 17h30. Nesse evento, vamos falar sobre comportamentos e sentimentos das nossas crianças e adolescentes. Precisamos iniciar a prevenção de forma precoce e em cada etapa da infância e adolescência surgem novas perguntas. Precisamos estar preparados para os desafios quando eles surgirem. Vamos falar nesse evento sobre emoções, comportamentos, sentimentos das nossas crianças e adolescentes. O que precisamos ficar atentos? Como auxiliar no trabalho de inteligência emocional com as nossas crianças e adolescentes? Como auxiliá-los para que eles se tornem mais seguros e emocionalmente mais saudáveis? Esse será um evento especial. Na abertura, teremos a presença do Luiz Fernando Calduro, presidente da FEAE. Contaremos com a presença de Dona Mara Menezes de Carvalho, cofundadora do Amor Exigente e presidente de honra da FEAE. São 6 palestras. A psicóloga Thaís Rezende vai nos falar sobre entendendo comportamentos e sentimentos da infância à adolescência. A Iraneide Girardi, voluntária do Amor Exigente do Belém do Pará, vai nos falar sobre a importância da espiritualidade. Sheila Thier, pedagoga, mestre em educação, arte, história e cultura, vai falar sobre as emoções e trazer uma atividade prática para colocar em ação. Eusane Andrade, artista plástica, arte educadora, doutora em educação, nos fala da arte como mediadora entre adolescentes e os princípios do amor exigente. Henriette Lins, professora de educação física, Jorge Nardi, licenciada em pedagogia, especialista em educação, trazem como tema da sua palestra a gratidão e o voluntariado. Que time sensacional! Palestras feitas com muito carinho e dedicação, que são a marca do Amor Exigentinho. Estamos com um lote promocional até o dia 5 de novembro. Contamos com a participação de todos vocês para juntos iniciarmos a prevenção com muita informação e alegria. Aguardo as inscrições de todos vocês. Força, fé e alegria. Esse trabalho maravilhoso do Amor Exigentinho, eu vou colocar as informações e o link
no chat aqui para a gente. E agora vamos pedir, então, o nosso querido presidente da federação, nosso querido Luiz Fernando, para fazer a oração da serenidade, e os microfones estarão disponíveis para abertura. Queridos amigos, desejando paz e bem no coração de cada um de vocês, uma excelente semana, agradecendo a presença de cada um e de todos aqueles que cooperaram com este maravilhoso dia de domingueira. Venho, então, convidá-los a fazer aquela oração que devemos fazer muitas vezes por dia, não só conscientizando-nos da importância do grupo de apoio, mas também pedindo serenidade, coragem e sabedoria. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao teu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, ter serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, sabedoria para distinguir uma das outras, força, Noite. Gratidão a todos. Até a próxima domingueira aí. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão por mais Muito obrigado.